Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Despertar do Ser, a mais um vídeo aqui da página do Instagram despertardoser.100. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa. Se você ainda não é inscrito no canal e vocês gostam desse tipo de conteúdo, de despertar espiritual, de autoconhecimento, expansão da consciência, então clique no sininho das notificações, se inscreva no canal, porque a gente tem vídeos diários. Todos os dias eu faço uma lição de um curso em milagres com a jornada através do livro de exercícios do Dr. Kenneth Wapnick, que foi um grande professor de um curso em milagres. E também, quem não conhece ainda, Um Curso em Milagres é um livro espiritual, mas a gente pode considerá-lo um documento muito importante para esse novo momento de despertar espiritual que a gente vem vivendo. E ele vem transformando as vidas de todos os seus estudantes, porque ele é um curso que nos ensina como ver o mundo de um modo diferente, como ver tudo que nos acontece de modo diferente. E assim, ao invés da gente viver uma vida de sofrimento, de dor, de culpa, de dificuldades, a gente passa a ver tudo com alegria, com contentamento, porque a gente não se identifica mais com aquele ator lá na cena, sofrendo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu resolvi trazer para vocês aqui um texto com perguntas e respostas dos alunos do professor Kenneth, e em que ele responde essas perguntas. Vamos começar então. Eu vou ler para vocês essas perguntas e essas respostas. Espero que vocês gostem. Eu tenho certeza que é dúvida de muitos estudantes. E a gente vai clarear um pouco como que é possível a gente ver o mundo de modo diferente, mesmo que as cenas lá fora pareçam não se modificar. Como que eu posso enxergar com outros olhos? Como que eu posso ver o sofrimento com outros olhos? Por quê? Porque tudo muda na mente primeiro. A gente não pode mudar a cena, porque a cena é o efeito e a causa está na mente, com a nossa escolha de com qual professor a gente vai assistir essas cenas. Então, o professor Kenneth mostra pra gente aqui como muda tudo a gente se ver sentado numa plateia junto com Jesus, assistindo as cenas do personagem lá no teatro. Um teatro que seria da nossa própria vida. Mas então a gente não se identifica mais com aquele personagem lá, e sim com o observador. Mas vamos logo para essas perguntas e para essas respostas, para eu poder falar diretamente com a linguagem do professor Kenneth, que não deixa de ser a linguagem de Jesus, porque tudo que ele fala é totalmente baseado num curso em milagres, nas mensagens de Jesus que estão em Um Curso em Milagres, certo? Vamos lá então. Então, o tomador de decisões, ou seja, olhar com Jesus e ver o que você está vendo e perceber que o que você está vendo é falso. Esse tomador de decisões, ele está escolhendo ver as cenas com os olhos de Jesus. Então a gente percebe que tudo é falso, que é um teatro. E aí vem a pergunta: mas está correto o sentido de que Jesus está falando com a gente? Está falando conosco? E o professor Kenneth diz que está sim. A gente pode dizer que Jesus está falando conosco. E outra pergunta: e se você com quem Jesus está falando é o você que não pode ver ninguém sem pecado e nem perdoar, certo?
E ele diz que sim, realmente o você com quem Jesus está falando é aquele que está escolhendo de novo, que está escolhendo agora o professor certo ao invés do professor errado, que é o ego. Outra pergunta. Então, temos que nos treinar para quando sentimos desconforto e ansiedade, pedir a Jesus para vir nos ajudar a tomar uma outra decisão, que é ver diferente? E o professor Kenneth diz sim, mas que ele pede para que nos deixamos ele ajustar essa nossa percepção, né? Ao invés de pensar que a gente deveria pedir a Jesus que viesse até nós, a gente então vai até Jesus. Então ele diz aqui, não peça a Jesus para vir até onde você está e te ajudar a tomar uma outra decisão. E sim, se transporte mentalmente para onde Jesus está. E aqui então ele pede que a gente tenha essa imagem mental de ir até Jesus, como se Jesus estivesse sentado em um teatro e a gente sentasse do lado de Jesus para assistir a uma peça, né? E essa peça de Shakespeare teria o título Minha Vida. Então, assiste você mesmo como sendo o herói da peça, atuando no palco. Assiste você mesmo atuando no seu dia. Pensa o seu passado e os anos da sua vida. Olha o que você está fazendo agora. Olha como a perspectiva toda muda quando você se identifica com o observador e não como o personagem que está atuando no dia a dia da sua vida. Quando a gente olha dessa perspectiva, a gente está olhando de fora e a gente não se identifica mais. E quando a gente pede ajuda de Jesus para a gente olhar a cena com os olhos dele, ele vai nos mostrar o que é falso. E é daí que vem a verdadeira visão. Então tenta cultivar essa atitude de dar um passo atrás, se juntar a Jesus e com ele assistir você vivendo a sua vida. É o mesmo que Jesus diz para a gente ir acima do campo de batalha. Tenta cultivar essa atitude diariamente. Se assiste levantando pela manhã, se vestindo, tomando café. Assiste sua inteiração no trabalho e com as pessoas com quem você vive. Apenas se assiste durante seu dia, fazendo tudo o que as pessoas fazem. Ficando feliz, ficando infeliz, com raiva, excitado, sendo amoroso, sendo estúpido, ficando em paz, perdoando. Apenas se assiste fazendo tudo isso. Se transporte mentalmente para as cadeiras do teatro, de mãos dadas com Jesus, pedindo que ele te ajude a olhar, a assistir o teatro com os olhos dele. Isso muda tudo. A razão disso ser tão importante é que você e quem você está assistindo no palco não são o mesmo. Isso vai te ajudar a descolar da identificação com você corpo. O você corpo é o personagem atuando no palco. A frase "o milagre olha a devastação" significa que o milagre é você sentado na plateia ao lado de Jesus, olhando a devastação que é a sua vida. É como se a gente estivesse assistindo um filme dramático. E o você que está na plateia com Jesus, assistindo tudo o que está acontecendo, é o tomador de decisão. Quando você senta com Jesus, você se torna o observador.
E se você se torna observador, você não se identifica mais com a cena. Todo mundo deveria colocar essa frase no espelho do banheiro, do retrovisor, na geladeira, na carteira, no cartão de crédito. E lembrar que o que a gente está assistindo é falso. Então tudo pode parecer muito real, como o corpo parece ser real, mas parecer não torna real. Tudo que você precisa como prova disso é sua experiência de dormir e sonhar. Quando sonhamos, os sonhos parecem ser tão palpáveis, tão reais, que quase se pode tocar neles. Quando acordamos e lembramos que é só um sonho, ele vai desaparecendo. Mas enquanto sonhamos, é sentido como muito real. É isso que torna esse curso prático. É isso que torna um curso em milagres prático. Tem centenas de passagens como essa no curso que você pode usar como fórmula para dar sentido para a sua vida, dia a dia. Você não para de viver exatamente como está vivendo. Você não abandona sua família porque ela não é espiritual. Você não deixa seu trabalho porque não é suficientemente espiritual. Você não faz nada dessas bobagens que as pessoas fazem, especialmente as que estudam esse curso fazem. Muitos de nós estudamos um curso em milagres equivocadamente porque a gente lê e a gente estuda um curso em milagres com o ego, com o professor ego do lado. Então, a gente aprende mais uma coisa equivocadamente. Por isso, Jesus pede tanto para a gente ser vigilante. Por isso que Jesus pede tanto para que a gente seja bem vigilante com a nossa mente. E não seja condescendente com as viagens da nossa mente. Porque a nossa mente ela é muito indisciplinada. Seja normal, como todo mundo. Faz tudo que todo mundo faz. Procura um relacionamento, carreira, família, cuida do seu corpo, mas ao mesmo tempo se assista. Tenta cultivar com disciplina e prática essa experiência de ficar se assistindo com Jesus, no fundo da experiência. Depois de um tempo você começa a ver a diferença. E será capaz de dizer a diferença entre o sonhador do sonho e a figura do sonho. A figura do sonho é a pessoa no palco, é o corpo vivendo normalmente. Mas esse não é você. O sonhador do sonho é quem está sentado na plateia com Jesus ou o Espírito Santo, que agora é o observador. Então, quem pode escolher algo? É o sonhador do sonho. O sonhador do sonho pode escolher como ver as cenas do seu próprio sonho. É tudo que há para fazer. É isso que aborrece o ego e reverte sua estratégia. O que está ocorrendo no palco é o corpo. O mundo e todos os homens e mulheres são meros atores. Já o que acontece na plateia, onde você está sentado ao lado de Jesus, é a mente. Mas se você fica com medo disso, ao invés de se voltar para onde Jesus está, você se volta para onde o ego está. Se você se volta para o ego, ele rapidamente faz você esquecer que está sentado na plateia. Faz você esquecer que é uma mente. O ego te faz acreditar que o você é o você no palco. Isso significa que o tomador de decisão não somente deixou de ser o observador,
como também deixou de ser o tomador de decisão. Olha que coisa mais importante essa parte. Quando a gente olha para o teatro, para a cena, para o ator com os olhos do ego, a gente esquece que a gente está na plateia, a gente esquece que a gente é uma mente e a gente esquece que a gente é o tomador de decisão. Porque ao ouvir o ego, você volta para o palco e acreditando que você é o ator, começa a sofrer com tudo que acontece na cena. Até que você escolha se voltar para a plateia novamente. Mais uma pergunta, gente. Para mim, o problema é separar Bárbara do tomador de decisão. Quando você fala para ficar em outro lugar, parece ajudar, mas a maior parte do tempo eu me acho assistindo meu comportamento a partir de mim, Bárbara, e fico confusa. Quem de nós não se confunde nessa parte, né? E o professor Kenneth responde a Bárbara, então, dizendo: esquece onde você está sentada. Se você pode assistir Bárbara sendo Bárbara e não julgar Bárbara, você já está na plateia com Jesus ou Espírito Santo. Ponto. Simples assim. Se você faz isso dentro do espírito dessa prática e não tem julgamento, então não tem ego. Isso quer dizer que você está automaticamente desenvolvendo a experiência de dar um passo atrás e se assistir. Mas se você fica com raiva de si, com medo, ansiosa ou culpada, você sabe que é o ego e isso quer dizer que você não está olhando. A Bárbara pergunta de novo: é isso mesmo que acontece depois? Posso sentir que estou na mente certa, olhando, mas logo depois vem o julgamento. De novo a gente cai no julgamento, né? E o Kenneth fala: mas isso ajuda muito, porque agora você tem a experiência de se assistir sem julgamento. E a experiência de logo depois se assistir com julgamento. Então, a gente já tem até o contraste. E Jesus ensina muito a gente através dos contrastes. Então, a gente já sabe como é se assistir sem julgamento, que é porque a gente está olhando a cena com Jesus e com o Espírito Santo. E já sabe como é quando a gente está assistindo a cena com julgamento, a gente está assistindo com ego. E aí, nesse momento, a gente sabe toda a diferença que faz. É a paz perfeita. Como a gente deixaria de escolher isso? A não ser por resistência. Veja que deve ter algo em você que sabe que você está julgando. Esse algo em você que sabe que você está julgando, sabe porque contrasta com quando antes você não estava julgando. É isso, o contraste. O ego jamais faz esse contraste. É o tomador de decisão na tua mente que está escolhendo ver esse contraste. Porque o ego não faz isso. Continua praticando esse distanciamento. Isso é a única coisa que dá sentido à sua vida. Fora disso, nada aqui tem qualquer sentido. Se você olha isso objetivamente, não precisa de Shakespeare ou do curso para te dizer isso. Basta olhar que nada aqui realmente funciona. Nem fora, num sentido geral, nem pessoalmente falando. E ainda no final, todo mundo morre. Então, qual é o sentido? Por isso, as lições iniciais de Um Curso em Milagres são tão importantes.
Jesus está tentando fazer você trocar o propósito de tudo aqui. É aquilo. O ego fez esse mundo, esses corpos, com o propósito dele, para confirmar a nossa separação, para confirmar, para a gente continuar acreditando que a gente se separou de Deus, que a gente saiu do céu e que a gente vive num mundo de corpos, né? Então, esse é o propósito dele. É por isso que a gente está nessa viagem de consciência, parecendo que estamos aqui nesse mundo com corpos, com imagens tão reais. Mas, se a gente, como tomador de decisão, fizer esse contraste e escolher assistir todas essas cenas e essas imagens com Jesus, aí o propósito é outro. E o propósito do Espírito Santo é nos acordar desse sonho. Jesus está tentando fazer você trocar o propósito. Ele não está dizendo que nada é sem sentido. Ele está dizendo que o propósito de dar sentido a tudo é o que deixa tudo sem sentido. Mas tem sim um propósito escondido atrás da falta de sentido do ego. No entanto, você tem que antes ver a falta de sentido. Você tem que parar de consertar as coisas no mundo ou fazer as coisas darem certo e funcionar. A gente continua tentando mudar a tela do cinema, né? As imagens. A gente está tentando mudar o efeito. Tentar mudar o mundo, tentar mudar as pessoas é tentar mudar o efeito. É tentar mudar a imagem projetada do projetor lá na tela. E lá não tem como a gente mudar. A gente só muda na causa, na mente. Que nesse exemplo do projetor projetando a imagem lá na tela, o jeito é mudar a fita que está rodando no projetor. Então, mudar o sistema de pensamento da mente. Fazer essa transição do sistema de pensamento do ego para o sistema do Espírito Santo. Você tem que parar de consertar as coisas no mundo ou fazer as coisas darem certo e funcionar. Você tem que parar de se iludir. Você tem que parar com a esperança de que o sentido no mundo pode mudar. O mundo foi feito para não ter mudança de sentido. Mas a mente pode mudar. O mundo foi feito para não mudar. E a gente vê isso quando a gente, vamos estudar a história desse mundo, né? A história que a gente conhece do mundo, desse mundo, a gente vai vendo guerras, fome, assassinato, traições, tudo que faz parte do sistema de pensamento do ego sempre aconteceu. Nunca mudou. Às vezes as pessoas dizem, nossa, antigamente as coisas não eram assim, o mundo está piorando cada vez mais. Sempre foi o mesmo. O mundo foi feito para não ser mudado. Mas a gente pode mudar a mente, que é mudar como a gente vê o mundo. Isso a gente pode mudar. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar o que eu penso sobre o outro. Eu também não posso mudar o que o outro pensa de mim, mas eu posso mudar a maneira com que eu penso a respeito do outro. Então, tudo que a gente pode mudar é na mente. Então, o mundo foi feito para não ter mudança de sentido, mas a mente pode mudar. Mais uma vez, esse é um curso para nos conscientizar da mente e então mudar a nossa mente. Não quer dizer que no nível de comportamento deixamos de fazer as coisas no mundo, mas quer dizer que fazemos tudo com um outro propósito. Muito do que se faz para o bem do mundo
está sendo feito pela razão errada. Razões basicamente de especialismo e reforço da separação. O reforço da separação é isso, é reforçar a crença no pecado, na culpa e no medo. Então, até quando a gente faz ações para ajudar as pessoas, a gente pode continuar fazendo, mas a gente pode mudar na mente o propósito de fazer isso tudo, que é baseado na unicidade, no amor, na extensão do amor que eu estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo a mim mesmo, porque não existe outro. Não existe ninguém lá fora da mente, somos um único ser. E isso a gente faz quando a gente faz isso com a mente certa, a gente está fazendo, está acontecendo a expressão do amor aqui. Mas na maioria das vezes, quando a gente ajuda num lugar de culpa. Eu tenho e o outro não tem. É um coitado. Eu tive chance e ele não teve. Estou me sentindo culpado. Tem culpa na mente. Então, a maioria das vezes que a gente faz qualquer ação no mundo para beneficiar as pessoas, a gente está fazendo de um lugar errado na mente. Pela razão equivocada. É possível fazer coisas no mundo que beneficiem pessoas no mundo, conforme o julgamento de bem do mundo, mas partindo de um ponto de vista diferente, partindo de um ponto de vista que não tenta mudar o externo, mas sim dar o exemplo de alguém que mudou interiormente. Quando eu beneficio o mundo porque mudei a minha mente, então as cenas começam a mudar, mas porque eu mudei a mente. Lembra o título dessa sessão de perguntas e respostas? Alguém que mudou a própria mente. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de perguntas e respostas. Se vocês quiserem que eu traga mais assuntos referente a um curso em milagres, por favor, deixe nos comentários. Aqui nesse canal a gente só fala disso, só fala de um curso em milagres, só fala dessa transição, dessa mudança de sistema de pensamento, para que a gente mude a mente, porque é a única maneira da gente ver um mundo mudado lá fora. Fiquem com Deus, pratiquem bastante e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!